Olá pessoal, família GPN, boa noite, tudo bem? Firmes? Eu tenho certeza que hoje está completando, ou ontem, 2 meses dessa quarentena, e a gente só tem que dizer uma coisa: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode falar comigo? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 2 meses, eu creio que Ele vai continuar com você, cuidando de você, cuidando da sua família e usando você para abençoar essa geração, ok? Eu dou boas-vindas aí àqueles que estão nos ouvindo em qualquer canto, que você possa realmente hoje ser muito abençoado, porque hoje eu tenho uma palavra para você do céu, porque hoje eu quero falar sobre o poder da linguagem, da comunicação, da palavra, porque o mundo é construído por palavras e por linguagem. Então, positiva ou negativamente, nós podemos construir ou algo bom ou algo ruim. Eu quero falar hoje, mais do que há poder em suas palavras, mas eu quero mostrar para você que nós, como nunca, Deus preparou esse mundo para que nós nos levantemos e liberemos a palavra do céu para essa geração. Eu tenho certeza que você tem uma palavra para liberar para esse tempo. Você pode declarar comigo? O Espírito Santo tem me dado uma palavra para liberar para esses tempos. Fala, o mundo é construído e reconstruído por palavras, por linguagem. Então eu quero que você ponha a mão na sua boca hoje e você fale: Espírito Santo, unge a minha boca, que da minha boca saiam palavras de transformação, de destino e de mudança de histórias na vida das pessoas. Que da minha boca saia a palavra de cura, saia a palavra de restauração, saia a palavra de livramento. Eu declaro, usa-me, Espírito Santo. Eu quero que você use a minha boca para mudar o destino de muita gente nesse lugar, nesse país. Em nome de Jesus, usa a nossa boca profeticamente e que hoje seja liberado do céu uma unção profética para ativar e para liberar as coisas do céu para essa terra, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu primeiro quero ler com você o livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago 5, versículo 17. E depois nós vamos lá para a 1 Reis. Eu quero ler esse texto para nós abrirmos a palavra de Deus hoje. Tiago 5, 17. Lá no finalzinho. Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tiago 5, 17. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos paixões e sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu quero começar dizendo para você é que o mundo espiritual é construído por palavras e o mundo natural também. Uma coisa é muito clara: palavras são sementes. E hoje nós estamos como que um pouco meio no vale de ossos secos,
onde há um clamor pela vida, e a gente fica pensando nesse vale, quando Deus ele chama Ezequiel e fala: Ezequiel, vamos dar um passeio, eu vou levar você a um lugar. Passeio dos mais crazy, dos mais loucos. Deus pega o profeta Ezequiel e ele então leva Ezequiel e diz assim: e o Senhor me pôs no meio de um vale. Não eram cheios de ossos, eram ossos sequíssimos. Eu gosto dessas expressões porque revelam a nossa impotência, a grandeza da situação e a nossa impotência diante de determinadas situações. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer antes de partir para falar um pouco sobre 1 Reis 17, 18 e 19, é dizer para você lá em Tiago capítulo 5, eu gosto quando Tiago ele escreve e fala assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos. Para quê? Para que a gente não se engane, a gente não roube a glória. Eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do pastor Paulo. O pastor Paulo fala assim, sempre fala assim, que não é tempo de protagonismo, não é tempo de um grande homem, não é tempo de uma grande igreja, não é tempo de um grande é o Senhor. Então a primeira coisa que Tiago fala, antes dele falar da manifestação do sobrenatural de Deus através de Elias, é falar: Elias era um homem semelhante a nós. Isso me anima, porque nós não somos perfeitos, nós não somos fortes o suficiente para, humanamente falando, vencer tudo que está diante de nós, tudo que está nos afrontando. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que se Elias manifestou o sobrenatural de Deus, primeira coisa, ele era um homem fraco. E segundo, eu lembro do apóstolo Paulo quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não é tempo de medalhões, não é tempo de nós sermos os grandes, mas que nós saiamos menores e mais pequenos em nós mesmos, para que o Senhor seja grande através de nós. Que através dessa pandemia, eu desejo, principalmente ao nosso povo, a nossa igreja, os nossos líderes, nossos pastores, líderes de ministério, que a gente saia dependente mais do Senhor disso. Que a gente não saia autoconfiante demais, que a gente não saia dessa situação, sabe, acreditando que somos nós, que como Paulo diz, é nós. Então, meu amigo, deixa eu falar algo com você. A primeira coisa que você precisa entender hoje é que Deus quer te usar para se manifestar o sobrenatural dele nessa terra. O ambiente está propício. Deus está à procura de homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Deus está em busca da sua igreja para que, através de nós, algo seja liberado nesses tempos e nesses dias. É mais que um positivismo. É mais do que nós fazermos recitações poéticas ou filosóficas. É mais do que a gente ficar com pensamento positivo, não. Nós vamos recorrer à palavra. E a palavra diz: Elias era homem semelhante a nós. Agora, olha o que esse homem que era semelhante a nós, disse o apóstolo Tiago. Olha o que ele vai fazer. Tiago vem e fala assim, que ele orou com instância. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, nem uma gota de orvalho caiu do céu. Nem uma gota de orvalho, através de um homem que era semelhante a nós. Então isso nos anima. Isso nos anima porque, sabe, não somos nós, é o Espírito Santo quem vai fazer algo através de nós nesses tempos. Eu quero dizer para vocês então isso, e depois diz que esse homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, ele vai orar e ele fala assim: agora eu oro para que chova. Que Deus tremendo! Que unção profética tremenda desse homem! Isso não é uma historinha da carochinha, isso não é uma historinha de um gibi, isso é fato, isso é a palavra de Deus. Isso é verdadeiro. Um homem semelhante a nós que orou para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu.
E depois ele orou. E depois de 3 anos e meio, a chuva voltou. Então eu quero dizer para você uma coisa, eu quero te animar. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta com as suas energias absorvidas por essa situação toda que você está enfrentando. Hoje eu quero ativar em você uma voz profética. Ativar em você uma palavra profética. Ativar em você uma palavra que pode mudar qualquer situação. O Deus de Elias é o nosso Deus. Eu, desde que me converti, eu sempre me inspirei muito na biografia de Elias. Eu sou apaixonado por esse nome, por esse homem. E havia um livro dele que era assim, Onde está o Deus de Elias? E eu pergunto para nós hoje, onde está o Deus de Elias? E eu tenho outro livrinho também que diz assim, Elias está nas ruas. Então eu quero profetizar, eu estava preparando essa palavra, gestando ela desde sexta-feira, e eu estava pensando, sabe, quando Deus começou a ministrar, encheu meu coração, porque assim, eu sempre fui assim, tomado de uma unção profética, de um espírito profético. Eu sei que esse é uma das coisas, um dos fogos de Deus na minha vida, é o fogo profético. Mas eu me lembro um dia na nossa igreja, que Deus falou, Gerson, eu não quero que a GPN, ela dependa só de um homem profético ou profeta. Ele falou, Gerson, reparte a unção profética com a minha igreja. E vocês sabem que eu já prego isso para vocês há muito tempo. Eu recebi do céu uma revelação, uma visão, e Deus falou, reparte. Então, eu fico feliz porque hoje a nossa igreja, ela é uma igreja apostólica e ela é uma igreja profética. Apostólica para apontar destino. Apostólica para crer que vai chegar a hora, pós-pandemia, que Deus ainda vai levar a GPN em muitas partes para restaurar os lugares assolados e destruídos de geração em geração. E profético, Deus ungiu nossa igreja para mudar destinos, para mudar realidades, para mudar histórias. Há poder no ministério profético, há poder na palavra profética. Mas o importante de tudo é primeiro a gente reconhecer que através da nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta. Que não haja em nós nenhum sentimento de orgulho nem de vaidade, mas que a gente entenda que Deus quer usar as coisas simples desse mundo. Deus quer usar as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus quer usar as coisas que não são para envergonhar as que se sentem alguma coisa. E Deus, Ele quer usar as coisas pequenas para envergonhar as coisas grandes. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Então, baseado no Tiago, capítulo 5, 17 e 18, eu comecei a meditar em 3 capítulos de 1 Reis. O primeiro eu já fiquei meio chocado, porque você não vê falar de Elias até 1 Reis 17, você não ouve falar do profeta Elias. Elias, então, ele é levantado por Deus, ele surge num cenário desafiador. Porque eu vou te falar uma coisa, pasmem, pode ser chocante, pode confrontar a gente, pode até escandalizar a gente. Mas quem trouxe a crise foi Elias. Porque até Elias, Israel tinha agricultura, Israel tinha sob Acabe e Jezabel, mas a economia funcionava, as coisas estavam andando, mas só tinha uma coisa, o aspecto espiritual pesou. Pesou porque, sabe, Israel estava, o culto ao Deus verdadeiro, o culto ao Deus de Israel estava sucumbindo e praticamente a nação inteira estava já inclinada a adorar o Deus de Jezabel, chamado Baal, e os postes ídolos dela. Então todo Israel estava com a economia até boa, estava sem fome, sem seca, sem nada, e de repente no cenário, Deus levanta um profeta. Eu escrevi uma coisa aqui até muito chocante, porque eu quero que você responda. Quem provocou a crise? A gente ora, a intercessão ora, a igreja ora, a igreja tem clamado por avivamento, a gente até conversa muito aqui em casa sobre avivamento. Avivamentos são profetizados. Mas eu vou dizer uma coisa para você, avivamento não vem no tempo da bonança. Avivamento não vem num tempo que está tudo bem, tudo legal.
Avivamento vem quando as circunstâncias, sabe, são adversas, as coisas são contrárias, os ventos são contrários, o inimigo detonando a vida das pessoas. Aí sim, há um povo que se chama pelo nome do Senhor, que começa a clamar, e começa a se arrepender, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero levar a gente a uma reflexão. De que adianta a economia decolando, tudo decolando, e Baal e os deuses estranhos tomando conta do Brasil, da nossa cidade, da nossa nação? De que adianta, sabe, nós temos uma boa economia, dinheiro sobrando, prosperidade? O que é prosperidade, irmão? Se as famílias às vezes estão invocando outros deuses que não é o Deus de Israel. Então, eu quero levar isso até o final para que você continue refletindo. Quem provocou a crise em Israel? Então eu vejo pela pesquisa aqui que antes de Elias chegar, Israel funcionava normalmente, mas condenado à apostasia. Israel funcionava perfeitamente, mas sabe, não havia esperança para eles. Todo mundo adorando Baal, servindo aos postes ídolos. Desculpe, irmão, postes ídolos eram um arbusto no formato de um membro. É verdade. Se você pesquisar, você vai ver. Mas a verdade é essa. Não sou eu que estou falando, são os dicionários, é tudo que está falando. Mas Israel, ele foi capaz de mergulhar nessa adoração sórdida, suja. Israel foi capaz de mergulhar, trocar isso que eu estou te falando pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus puro, pelo Deus amoroso, pelo Deus fiel. Então Deus olha para Israel e ele levanta um profeta chamado o profeta Elias, o tesbita, morador de Tesbe. E Deus começa primeiro a treinar esse homem a se mover no sobrenatural. Porque não adianta nós querermos mudar nenhuma realidade material, financeira, física, se nós não recebermos um batismo do sobrenatural. Se nós não tivermos uma experiência do sobrenatural. Então a primeira coisa que Deus faz, eu vou treinar Elias. E chama Elias, ele fala: Elias, tão certo como vive o Senhor, nem orvalho, nem chuva vai haver nesses anos, segundo a minha palavra. Irmãos, Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar famílias. Sabe, nós estamos assim, focando, sabe o quê? A gente, é comum antes da pandemia, de qualquer coisa, a gente ora para que a igreja prospere, para que as famílias prosperem, para que as pessoas tenham dinheiro, tenham prosperidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você voltar lá para o livro de Tiago, eu li o livro de Tiago todo hoje. Se você voltar ao livro de Tiago, sabe, Tiago, ele vai, antes de falar do poder sobrenatural de Deus e do poder da palavra profética, ele vai falar de comportamentos. Ele vai falar da falibilidade dos projetos humanos. Ele vai falar, cara, o que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, como um vapor, que aparece por uns instantes e logo se dissipa. Então a igreja, ela quer o céu, mas ela também está muito agarrada na terra. Os profetas, eles querem o céu, mas eles também estão escravos das coisas da terra. Medimos sucesso pela quantidade de coisas que a gente tem. E Tiago também vai falar da opressão dos ricos. Antes de Tiago 5, eu fui lendo tópico por tópico. Ele vai falar também, sabe, falando da postura dos ricos em relação aos pobres. Ele vai falar dos ricos que acumulam e também não se preocupam. Sabe, ele vai falar da maledicência. Ele vai falar de coisas que podem comprometer a unção profética. Tiago é um livro de prática. Tiago não é um livro filosófico. Tiago não é um livro poético. Tiago é um livro que vai chamar a gente para uma atitude prática, uma vida prática.
Então, antes dele falar de Elias e do sobrenatural, ele vai pontuar algumas coisas que são determinantes para o nosso comportamento nesses dias. Ele vai falar da maledicência. É ele quem vai falar, sabe? Acaso pode da mesma fonte jorrar o que é doce e que é amargo? É ele quem vai falar isso para a gente. Lá no final ele fecha com Elias, lá no final ele fecha com o sobrenatural de Deus, lá no final ele fecha com a unção profética, com a palavra profética, mas antes ele vem batendo em algumas coisas que prejudicam o comportamento profético de uma igreja e que também podem limitar a nossa ação profética. Então ele fala uma coisa: acaso pode da mesma boca produzirmos o que é doce e o que é amargo? Ô irmão, vamos aproveitar esse tempo aí. Vamos aproveitar esse momento. Deus está me quebrando. Deus está mexendo comigo. Deus está me alinhando. Se nós precisamos sair dessa pandemia diferente. Você precisa sair, eu não sei mais quanto tempo, pode ser mais um mês. O lockdown pode acabar amanhã, não tem problema. O importante é que há uma expectativa do céu na sua vida. Há uma expectativa do céu com a sua boca. Há uma expectativa do céu que você vai liberar para esse mundo daqui para frente. O que você vai liberar vai determinar muita coisa. Então Tiago, ele vem falando, antes de falar da questão da unção profética, esse homem, ele fala, sabe, sobre a aprovação, os benefícios da aprovação, sabe, para a gente crescer, para a gente perseverar. Ele vem falando da importância da sabedoria. É importante termos sabedoria para conduzir a vida nesse tempo. Sabe, ele vem falando da origem do pecado, sabe, da cobiça. Ele vem falando de tudo isso. Ele vem primeiro desmontando todo um cenário, toda uma estrutura de pensamento. Porque palavra profética não é automática não, irmão. Palavra profética não é uma coisa assim que a gente, eu quero palavra. Não. O que vai respaldar a palavra profética que sai da nossa boca, o que vai produzir algo poderoso através da nossa palavra, o que vai respaldar é a nossa vida, é aquilo que sai da nossa boca, sabe? Ele fala da origem do pecado, da origem do bem, e ainda ele vem falando e fala assim, sabe? Para nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Irmão, chega, irmãos. A palavra de Deus, eu aprendi desde que eu me converti, que a palavra de Deus é minha regra de fé e prática. Aprendi numa igreja presbiteriana, louva a Deus por ela. Mas lá na escola bíblica dominical, essa frase foi a que talvez a que eu tenha mais ouvido falar lá naquele lugar. Foi que a palavra de Deus é a minha regra de fé e a minha regra de prática. Está lá no catecismo, lá presbiteriano, mas isso entrou no meu coração. Eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí, sabe? Então Tiago fala, sabe, da importância de nós sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Aí depois vem Tiago, e ele ainda fala mais, ele fala da fé sem obras. Irmão, nós temos tido a oportunidade, a Regina tem falado bastante aqui, exaustivamente sobre isso, sabe, a gente conseguir conciliar a nossa fé com a obra. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, hoje a fé sem obras, Tiago disse, é morta, e mais do que isso, hoje em dia, como nós precisamos viver essa palavra, de conciliar a fé com as obras. Nós não podemos ter a fé e passar despercebido se nós não fizermos nada. Tiago fala, se você sabe que você pode fazer o bem a alguém, não faz, comete pecado. Então Tiago fala, se você sabe que tem que fazer o bem, faça. Se antes da pandemia, nós não estávamos nem aí preocupados com o nosso próximo, mas agora há um mover, nós estamos mais preocupados do que antes. Então deixa Deus te usar, irmão. Porque eu vou te falar, hoje eu quero liberar a palavra sobre a tua vida. A Regina já liberou aqui, sobre a tua vida financeira, assim, eu creio que há um mover no céu para Deus ativar algo sobre a sua vida financeira. E quando essa coisa acontecer, eu quero só te dizer uma coisa, lembre-se que Deus vai te usar para abençoar o próximo. Alguém vai ser abençoado com a tua prosperidade. No capítulo 3, antes de chegar lá no profeta Elias, no capítulo 3, ele vai falar sobre, olha só, irmãos, o poder da língua. Eu falei no início que o mundo é construído e reconstruído
por linguagem, pelo que sai da nossa boca. Então, Tiago capítulo 3, ele chega, então ele vai falar o seguinte: olha, eu dou a vocês um desafio, refreiem a língua de vocês. Porque se o mundo é construído por linguagem e por palavras, vamos tomar mais cuidados ainda nesses dias do que sai da nossa boca. Porque Tiago falou, refreia a tua língua, e ele fala uma coisa: a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Está situado, vocês sabem aonde? E ela pode contaminar o corpo inteiro. Ela pode contaminar o corpo inteiro. Então hoje eu quero te pedir, vamos usar as redes sociais, libere palavras de bênção. Sabe, tudo que sair da tua boca, que sejam palavras edificantes, de ativação de destino, de ativação de histórias. Não há tempo de confusão, não há tempo de coisa, porque senão essas coisas vão matar a nossa voz profética. E Deus não quer que a nossa voz profética seja paralisada por nós mesmos. No capítulo 4, ele fala da origem das contendas. Eu fiquei meditando, eu fui fazendo questão de marcar por que Tiago ele vem combatendo algumas coisas. Sabe por quê? Porque são coisas que podem paralisar ou até determinar, sabe, a vida profética da igreja nesses dias. Sabe, então ele fala a origem das contendas, ele fala, olha, para com esse negócio de contenda. Ele fala da importância de nós não sermos amigos do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, e ponto final. Esses dias podem te chamar, ou me chamar, ou nos chamar, sabe, de pessoas assim, xiitas demais, pessoas assim, rigorosas. Não tem jeito, irmão. É incompatível. O mundo com Deus são situações incompatíveis. E nós precisamos sair desse lugar, precisamos sair dessa situação dessa forma. Não há mais tempo de negociação. Não há mais tempo de negociar nada, sabe? Aí no capítulo 4 ele ainda fala da maledicência. Maledicência, porque são coisas que saem da boca. Ele está falando de coisas que podem comprometer as palavras que saem da nossa boca. Ô irmãos, hoje vamos ungir a nossa boca. Hoje deixa Deus ungir os nossos lábios. Porque eu fiquei perguntando por que Deus, Tiago foi falar de Elias, está lá no final, porque ele foi falar do sobrenatural no final. Eu entendi, é que ele vem tentando despertar a gente para coisas que podem matar a voz profética em você e em mim. Então ele, no capítulo 4 ele fala da maledicência, a maledicência é condenada. Ele fala, irmão, não fala mal do teu irmão, não julga o teu irmão, só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, sabe? Tu, porém, quem és tu para que julgas o teu próximo? E no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vem falar da falibilidade dos projetos humanos. Ele vem falar, sabe, vou ler para você aqui, que é a vossa vida, sois apenas como a neblina. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a sua idade, eu sei a minha. 37. Brincadeirinha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender, sabe, que você existe para um propósito. Que você vive para um propósito. No capítulo 5, ele ainda nem chegou em Elias, ele fala das riquezas mal adquiridas, fruto de corrupção. Sabe, ele vem combater a corrupção. Ele vem combater as coisas. Ele fala do ouro, da prata, tudo que são gastos de ferrugens. Sabe, ele vem falando da importância do salário do trabalhador, da injustiça social. Sabe, ele vem falando assim, nós vivemos regaladamente sobre a terra, vivendo nos prazeres, engordando e fazendo coisas e coisas e coisas, mas não nos esquecemos de que Deus tem um propósito para a gente. Então eu quero dizer para você, hoje Deus quer eliminar tudo aquilo que serve de veneno, que vem da parte do inferno e da carne, para tentar matar o teu ministério profético. Então vamos para finalmente. Tem mais quantos minutos aí, Bebel? Quanto você quer? Não, mais 15 minutinhos, tá bom? Mais 10. Mais 10, tá bom. Se o pessoal tivesse comentário, já ia brigar comigo. Deixa ele.
ficar livre, pai. Voltei para 1 Reis 17. Não, ficar livre, tô brincando. Irmãos, quem provocou a crise? Talvez se eu falar isso para uma pessoa não cristã, eu não tenho nem coragem para falar isso, porque talvez ela nunca vai entender isso. Mas você que é cristão, você que serve Jesus, e nós temos o dever de entender que às vezes Deus ele intervém na história dos homens. Então eu quero só que você leve isso como reflexão. Eu quero dizer para você que antes de Elias, a vida estava muito boa. Não tenho Deus, mas estava boa. É um grande paradoxo. Não tenho Deus, mas tenho dinheiro. Não tenho Deus, mas a economia funcionando. E a nação inteira, mergulhada na idolatria, sabe? Em cultos pervertidos em relação aos deuses daquele tempo. Então Deus olhou, e era uma nação que tinha Deus, tinha nome de Deus, era uma nação que tinha mandamentos de Deus, era uma nação que experimentava sempre o sobrenatural de Deus, mas era uma nação que perdeu o caminho da adoração, perdeu o caminho da santidade. Um povo que foi chamado para ser santo, mas agora perdeu o caminho da santidade. Se eu fosse dizer para você, eu diria para você que essa quarentena, o Espírito Santo ele botou os olhos dele em mim. Ele tem trabalhado, ele tem tentado produzir transformações na minha vida, tem tentado mudar minha vida, tem tentado melhorar meu caráter, ele tem tentado ele tem me jogado para dentro de mim. E eu vou te falar uma coisa, às vezes quando ele me joga para dentro de mim, me dá um desespero, porque eu começo a ver coisas que eu pensava que não tinha. Começo a perceber situações que eu pensava assim, doenças, cara, como é que pode? Eu pensava que já estava curado disso. Mas uma coisa eu te garanto, eu vou sair desse tempo tremendo. Deus vai me curar. Deus vai me curar. Sabe? A minha família sabe o que eu estou falando. Elas são testemunhas. Mas então vamos finalmente, então. Deus falou, Elias, tão certo como vive o Senhor, não vai cair uma gota de orvalho, nem chuva haverá segundo a minha palavra. Choca a gente, irmãos, mas eu quero dizer que quem provocou a crise em Israel foi Deus. Você não é obrigado a concordar, eu estou lendo a palavra. Mas quem provocou a crise em Israel foi Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a prioridade de Deus para o Brasil, vou até uma perspectiva mais micro, a prioridade de Deus para São Gonçalo, para minha sogra ali também, para Cachoeira de Macacu, Cabo Frio, meu cunhado, e por aí afora pelo mundo, a prioridade de Deus é a nossa salvação. É ver a cidade quebrantada e salva. Eu vou dizer uma coisa, a prioridade de Deus não é gerar cidades prósperas sem Deus. A prioridade do Espírito Santo não é gerar cidades cheias de riquezas e ouro e prata e tudo sem Deus. A prioridade do Espírito Santo é gerar cidades quebrantadas e que digam só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu me lembro, irmão, que eu estudava na UF, eu estou em São Gonçalo e eu creio no que Deus me falou. Eu estava um dia no pátio lá do Gragoatá, ali foi muito, Deus falou muito comigo no lugar secreto. Assim, de frente para a Bahia, o Espírito Santo falou, Gerson, o avivamento desse lado da Bahia vem de São Gonçalo.
eu nunca imaginei vir para cá, nem imaginei, nem cogitava. A minha vida, de repente, era Niterói, Rio, não sei mais o que, né? Mas Deus, Ele falou, e eu acreditei. E vou te falar, talvez, teoricamente, São Gonçalo possa ser considerado um primo pobre. Talvez São Gonçalo muitos podem olhar para São Gonçalo e dizer que nós somos os mais pobres desse lado. Vou te falar uma coisa para você. São Gonçalo é uma cidade próspera. A presença da glória vai invadir essa cidade. Essa cidade vai experimentar um avivamento sobrenatural. Um tempo de muita salvação nessa terra. Eu quero profetizar multidões no vale de decisão, porque o dia do Senhor já está próximo. Então, vamos nos preparar, porque vai haver avalanche de verdadeiras avalanches de transformação de vida, de conversão. E eu acreditei nisso, e eu acredito que prosperidade é mais do que ter dinheiro. Prosperidade é você ter uma cidade dobrada aos pés do Senhor, dizendo só o Senhor é Deus. Então, primeira coisa que Deus faz, vou dizer uma coisa, Deus ele provoca uma crise, mas Ele, junto com a provocação da crise, Deus providencia um treinamento para o seu povo para aprender a depender dEle. Aleluia. Para aprender a se mover no sobrenatural. Então eu vou te dizer uma coisa, aproveite. Porque o Deus que provoca uma crise é o Deus que imediatamente promove um treinamento para você aprender a experimentar Ele no sobrenatural. Você aprender a ver Ele fazer coisas das mais loucas que prefeito, pastor, nem ninguém, nem um homem, político, presidente, ninguém é capaz de fazer. Então ele fala, Elias, tá seca, não tá nesse país? Tá. Tem uma torrente, eu vou te levar para lá. Eu vou levar uma torrente chamada Torrente de Querite. Eu vou ir para a Torrente de Querite. Eu amo esse texto. Esse texto é poderoso. Que eu vejo um Deus que Ele provoca a seca. Ele providencia um riacho para o profeta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não pensemos que Ele está de pés e mãos atadas. Hoje Ele está nos convocando para, nesses dias, experimentarmos a ação sobrenatural do Espírito Santo. Tem uma torrente. Tem uma torrente que está jorrando uma aguinha. Tem uma torrente de Querite à nossa disposição. E tem mais. O Deus que provoca a crise é o Deus que ele promove também treinamentos para a gente. Ele faz uma assembleia de pássaros. Você já viu a assembleia de pássaros? Esse é o nosso Deus. Ele falou, tem uma coisa, Elias. Vai para a torrente. E eu ordenei aos corvos que te sustentem. Irmãos, isso é demais. O homem natural não vai entender isso. Um homem normal não vai entender isso. Quem anda como Tiago diz, quem anda na sabedoria terrena, secular, carnal, nunca vai entender isso. Tiago falou, há uma sabedoria que é terrena, é carnal. Então esses caras não vão entender, a gente não vai entender. Mas quem recebe a sabedoria do céu vai entender o que eu estou falando. Porque diz, olha, eu não somente providenciei uma torrente. Israel é uma nação toda em seca. Israel toda na seca. Ele providenciou uma torrente para o profeta. E ele fez uma assembleia de pássaros. E ele falou, corvos, vai, olha só, deu o endereço, vai lá na torrente de Querite e você sustenta o meu servo. Você vai encontrar um homem naquele lugar. Irmãos, eu não sei como você vai entender. Eu sei que Deus fala com os pássaros.
A ciência não vai entender isso. Um cientista não vai entender isso. Mas a nossa fé entende isso. Deus fez uma assembleia com os pássaros e falou, olha, Elias, eu ordenei aos corvos que te sustentem. Poderoso, irmãos. Passados os dias da crise, a torrente secou. O Deus que provoca a crise é o Deus que vai guiar a sua vida passo a passo. É o Deus que vai governar a sua vida, como diz, step by step. Passo a passo. A torrente secou, o profeta não ficou desesperado. E agora, Deus, perdendo meu emprego, as pessoas perdendo o seu emprego. Deus falou, calma, Elias. Sai dessa torrente agora, porque existe uma cidade chamada Sarepta, e eu ordenei outro absurdo, uma viúva que te sustente. Irmãos, isso é humanamente falando uma coisa louca, porque viúva dependia do sustento que os irmãos, que a nação dava para ela. Deus tinha um cuidado com as viúvas. Agora vem Deus e fala assim, olha, eu ordenei uma viúva que te sustente. Talvez se Elias estivesse vivendo no nosso tempo hoje, fala assim, Elias era um mercenário, Elias era um homem aproveitador. Não, ele só era um homem que estava sendo guiado pelo sobrenatural. Ele só era um homem que estava sendo guiado, ele sabia com muita clareza o propósito dele e o Deus que governava a vida dele. Então ele falou, ele foi para Sarepta. Quando chega na cidade de Sarepta, ele encontra uma viúva apanhando água, um pouquinho de água. E ele falou assim, eu quero um pouco d'água para mim. Irmãos, que absurdo. É um absurdo profético. Eu quero um pouco d'água para mim. Como é que ele vai pedir água num país que está sem chover por tantos meses, por tanto tempo? A mulher pegou, olha, eu vou te dar um pouco d'água, mas eu vou ficar com um pouco de água, porque eu preciso fazer um bolo. Eu dependo de um pouco d'água para fazer esse bolo. E eu vou fazer um pouco de farinha, então eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e logo após morreremos. Aí Elias vem, o profeta que conhece o sobrenatural de Deus, ele sabe o que está falando. Ele fala, faz primeiro o bolo para mim. Por que Elias está falando com essa mulher? Deus estava ativando essa mulher para viver uma vida no sobrenatural. Deus estava ativando essa mulher para no meio da crise. Deus estava ativando essa mulher para aprender a viver em fé. Ele fala, faz primeiro para mim. Primeiro ele vai ativar a fé dessa mulher. Mas não somente ativar a fé dessa mulher. Elias, ele vai falar para essa mulher, faz primeiro o bolo para mim. Mas a farinha vai acabar, o azeite vai cessar. Ele fala, não! Há um decreto do céu acima de toda crise. Há um decreto do céu liberado acima de toda pandemia, acima de tudo. Ele fala, a farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não vai cessar. Até que se cumpra a palavra do Senhor. Vamos declarar isso, irmãos. Vamos fazer isso, irmãos. Estamos aqui domingo após domingo nos nossos cultos, no Ministério de Ensino, todos mandando seus estudos. Estamos tentando alimentar você. Mas eu quero dizer para você, creia que você vai passar nessa pandemia provido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, amparado pelo Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua tenda. Eu aprendi, irmãos, a me mover no sobrenatural. Uma vez eu fui orar, eu falei, Deus, me surpreende. Ele não deixou eu continuar orando. Ele falou, para, Gerson. Quem tem intimidade comigo, quem me conhece, quem conhece o meu sobrenatural, nunca vai ser surpresa as coisas grandes que eu vou fazer.
Eu não oro mais assim. Eu não creio que surpresa é o que você não espera. Uma surpresa é o que você não espera. Mas nós que somos como igreja GPN, que estamos exaustivamente há 5, 10, 12 anos, batendo nessa tecla do sobrenatural, nos cultos, na escola de Elias, que vai voltar em nome de Jesus com mais força. Amém. O tempo inteiro, nós estamos treinando essa igreja a se mover no sobrenatural. Terminando, irmãos. Há um decreto maior do que os decretos dessa terra. A GPN vai sair mais forte de tudo isso. A GPN vai sair mais fortalecida de tudo isso. Os ministérios vão sair mais fortalecidos de tudo isso. Eu vou te contar uma revelação que eu tive. E essa semana eu liguei para o Mateuzinho de Paulo, pastor Paulo, e hoje ele me retornou. Eu falei, cara, toda vez que eu paro num cantinho ou em algum lugar da minha casa, não sai da minha frente uma impressão que ele me deu. Eu vejo uma mão do céu e essa mão está puxando a flecha, mas puxando a flecha. Uma vez eu falei assim, Espírito Santo, vai arrebentar o arco aí. Maneira que vai arrebentar o arco. Mas eu vejo essa mão puxando. Eu acho que até a pandemia acabar, ele vai puxando. Ele vai puxando. Aleluia. Ele vai puxando. Ele falou, Gerson, essa flecha é a GPN. Ele falou, e a hora que a pandemia acabar, Gerson? A hora que eu soltar essa flecha, a hora que eu soltar essa flecha, ela vai atingir lugares que vocês não têm ideia. Porque GPN não é um nome fantasia. Não é uma alegoria de escola de samba que quando acaba um desfile joga no barracão as letras e os nomes. GPN tem um significado profético. GPN tem ela tem uma identidade profética. A GPN ela tem uma missão, um propósito para cumprir nessa terra. E eu vou dizer uma coisa para você, ele continua esticando. Ele continua esticando. Eu vou dizer, ele deu esse nome de graça para as nações. Porque ele vai nos enviar para restaurar lugares assolados, destruídos. Irmãos, essa igreja foi chamada de apostólica, porque ela vai ser ungida nesses tempos. Eu vou dizer para você uma coisa, eu tenho ligado para pastores, amigos meus. Deus tem me chamado para, às vezes, cuidar de alguns pastores, eu tenho ligado para ele, está tudo bem com vocês? Estou sempre falando com algum pastor. Porque eu sei que muitos, de repente, podem estar vivendo momentos de muita pressão nesse tempo. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Ele está puxando a flecha. E eu vou dizer, a hora que ele soltar essa flecha, eu vou dizer para você, falta de recursos não vai ser o nosso problema. O Deus que nos deu 150 cestas, mais do que a gente compra pela igreja para abençoar a nossa igreja e as pessoas de fora. É o Deus que vai nos fazer superabundar em finanças, vai nos fazer superabundar nos recursos. E eu vou dizer, a GPN, ela é um celeiro. Eu vou dizer, eu louvo a Deus pela Regina, uma mulher de fé, está sempre preocupada em fazer mais compra, mais compra, mais compra, mais compra, mais compra. Eu louvo a Deus por ela. Então eu quero dizer para você, tem alguém puxando essa flecha. E a sensação que eu tenho a ver é que parece que esse arco não vai resistir, mas Deus falou, ele vai resistir.